E aí, galera? Está nascendo agora o Íncito com as Bênçãos de Deus. Um canal que tem a proposta de falar de futebol, mas de uma maneira diferente. Uma maneira muito legal, uma maneira positiva. Eu vou mostrar para vocês, vou dizer para vocês por que eu gosto tanto desse esporte. Valeu? Vamos lá! Por que futebol? Desde criança, acho que desde o ventre da minha mãe, eu já amava futebol. Eu vejo o futebol, assim como o esporte de maneira geral, em especial o futebol, estamos falando dele, como um agente maravilhoso de transformação, um agente de interação. Então, é muito democrático, né? Fala-se tanto em democracia, o futebol, nesse aspecto, é muito democrático. Sem entrar nas polêmicas de abordar outros temas também inerentes ao futebol, mas eu quero falar da essência do futebol. O futebol é democrático. Ele permite, por exemplo, situações em que pessoas que não se conhecem, de repente trocam um abraço fervoroso porque o time delas fez um gol e foi campeão. Isso é muito legal. E além do que, é uma oportunidade para tanta gente que tem pouca perspectiva e encontra nesse esporte uma forma de crescimento, uma forma de resgate, uma forma de fortalecimento até da sua autoestima. Por isso eu amo tanto futebol. E Deus me deu a graça nesse tempo aí de vida que Ele me concebeu até aqui, experiências fantásticas, né? Como tudo que acontece na vida, com dificuldades, com alegrias, mas eu vivenciei coisas maravilhosas que o Senhor me abençoou, me deu a graça, viajando e conhecendo pessoas. Entre uma delas, fantástico, o maior de todos, Edson Arantes do Nascimento. Eu tive a honra e o privilégio de conviver com o maior de todos no futebol durante 5 anos, na década de 90, quando ele era o ministro extraordinário dos esportes. Aprendi muito, trocamos muita figurinha, é verdade. Ele era um cara super humilde, simples. E às vezes as pessoas cobram demais, né? Cobram mais de todo mundo, mas principalmente daquelas que têm uma exposição maior. Mas na verdade o Pelé era um cara fantástico, né? Ele ajudou, contribuiu muito para que o Brasil pudesse hoje ter o seu nome aí de uma maneira positiva. E ele nunca esqueceu dos menos favorecidos. Isso eu testemunhei, ninguém me contou. Há programas hoje que Deus deu a graça para que nós pudéssemos contribuir para a sua criação, que ele foi o grande incentivador e funcionam até hoje, graças a Deus. Ajudando crianças, idosos, enfim, é um trabalho muito legal e que um outro momento desse eu conto com mais detalhes. Conheci também a minha referência de futebol, que para mim foi o maior de todos, porque o Pelé não entra em debate. Arthur Antunes Coimbra, o Zico. E essas duas pessoas, além de serem fantásticos, assim, extra séries no futebol, graças a Deus, está aí ainda contribuindo muito com a cidadania de muitas pessoas, com a formação do caráter de muitas crianças, que é o Zico, um cara fantástico, formidável, super solidário, humilde, e com vários projetos e trabalhos aí, contribuindo com o crescimento do ser humano. O outro foi o Pelé, que até hoje, uma lenda, né? Eu tive a chance de conviver com a lenda ainda viva. Hoje tem aí a memória, a lembrança maravilhosa dele, com um nome que ainda faz acontecer muita coisa. Mas vamos lá, essas foram as bênçãos. O futebol é tão fantástico que eu vou começar com o que aconteceu recentemente. Precisamente ontem, decisão do Intercontinental Sub-20, Mundial Sub-20, Flamengo e Barcelona no Maraca, e coisas que só acontecem no futebol. A partida muito boa, tecnicamente, com disposição. As categorias de base do Flamengo sempre foram um tesouro precioso do Flamengo, como de várias outras agremiações de outros clubes. E o Barcelona, evidentemente, La Masia, é tão famosa. E o Flamengo já campeão, né? Essa foi a 4ª edição, havia sido realizado antes e o Benfica foi campeão de uma, o Boca Juniors da Argentina de outra, e o Flamengo era o atual campeão e sagrou-se bicampeão. Isso tem que ser muito enaltecido. E, como eu disse, o Flamengo tem até um lema aqui: craque o Flamengo faz em casa. E que foi muito valorizado, principalmente com aquela geração fantástica do Zico e companhia. Mas, de qualquer jeito, durante o jogo,
nuances do jogo, da partida, e o Barcelona, até no geral, foi melhor, né? Mas o futebol tem essa magia. Quando tudo parecia crer que o título seria disputado na cobrança de penalidades, o Barcelona fez o gol naquilo que seria o último instante do jogo. Mas, como houve o acréscimo, porque sempre há uma ou outra demora, um ou outro detalhe para que se possa acrescentar, recomendação da FIFA, o árbitro acrescentou, creio eu que foi mais 1 minuto. E nesse minuto aconteceu algo improvável. Já estavam até declarando o Barcelona campeão. O próprio narrador, não vou falar aqui o nome da emissora que transmitiu o jogo, e uma bola lançada, e o zagueiro do Flamengo, o Iago, foi lá e fez o gol. Uma coisa sensacional, só no futebol. Foi para os pênaltis, o goleiro Léo Nanete, excelente goleiro, fez a primeira defesa, e aí, mais uma vez, aquilo que parecia ser o título do Flamengo, de repente, Matheus Gonçalves, que era o garoto mais famoso do clube, que está sendo aí sempre ventilado em possíveis negociações com o exterior, com a Europa, perde o pênalti. E aí o Barcelona renasce. Mas na sequência, o Léo Nanete vai e faz outra defesa. E sobra para quem? Para o Carbone, o rapaz que entrou improvisado do lado para marcar o melhor jogador do Barça. Virgili, se não me engano, excelente jogador. Aqueles atacantes, dribladores, criativos, e foi certamente, junto com o Léo Nanete, os melhores, os expoentes de ontem, e jogou demais. Espero que ele consiga confirmar isso, assim como os outros jovens promissores no profissional, que é aquele futebol que a gente gosta, né? Principalmente o brasileiro. Parte para cima, drible, criatividade, ousadia. Muito bom jogador. E o Carbone teve que marcá-lo e foi duro para o Carbone. Se o Flamengo não fosse campeão, talvez até de uma maneira até não muito justa, porque ele não é lateral esquerdo, ele poderia ter sido responsabilizado por uma ou outra jogada. Mas coube a ele, por essas coisas do futebol, a última penalidade, e ele converteu, e o Flamengo sagrou-se bicampeão mundial, interclubes. É um título muito importante. O futebol consegue isso. Assim como o futebol consegue com que uma criança que talvez tenha uma infância muito difícil, muito sacrificada e com muitas turbulências, consiga ali no seu campinho de pelada, ali no cascalho, uma terra batida, em qualquer espaçozinho. Eu, quando criança, qualquer espaçozinho para a gente valia a pena bater uma peladinha. E ali a gente esquece de tudo, esquece dos problemas e tudo. Eu, para a honra e glória de Jesus, sou um milagre vivo. Não era nem para estar aqui hoje, muito menos jogando bola, mas Deus me deu essa graça. Eu fiquei 1 ano deitado, não podia nem sentar. Mas não estou aqui para falar de coisa triste, só estou aqui ressaltando para testemunhar o milagre do meu Deus, do que o futebol é capaz. É um instrumento maravilhoso, quando usado por bem. E aí um garoto desses, nós temos muitos exemplos, vários, incontáveis exemplos desses garotos que não têm perspectiva alguma de futuro, e o futebol transforma tudo isso numa peladinha ali. E o mais interessante, mais legal, que a gente ouve muito, vê, mas eu testemunhei inúmeras vezes, posso até dizer que sou uma dessas histórias, é de que ali é que está a essência do futebol brasileiro. Quando eu vi o Virgili jogando ontem, do Barça, acho que ele é espanhol, poxa, me deu uma saudade de ver aqueles garotos brasileiros partindo para cima, driblando, improvisando, né? Eu não sou de maneira alguma contrário à disciplina tática, né? Isso é importante, a estratégia coletiva, porque o futebol é um esporte coletivo. Mas eu prezo muito que é aí que se faz a diferença, que é a individualidade, a ousadia, o detalhe. É aí que está o talento. E esse talento, o nosso país tem de sobra. A criança começa a bater bola ali com uma laranja podre ou com uma bola de meia. Já fiz isso.
E ali ela começa a desenhar os dribles. Por exemplo, hoje é difícil falar isso, talvez para os mais jovens entenderem, mas eu mesmo fui ver televisão, eu já estava maiorzinho. E aí você ouvia muito rádio, eu tenho muita saudade do rádio, Valdir Amaral, Jorge Cury, né? E a gente ouvia e imaginava. Aí a gente criava os nossos dribles. Daí que vem essa improvisação, essa diferença, essa alegria. Eu vi agora há pouco uma entrevista formidável do Djalminha, aliás, craque. Concordo com tudo que ele disse. Só não concordo, Djalminha, com todo respeito, você me dizer que de 4 anos para cá você passou a ser craque. Eu entendi, é porque é divulgação na mídia, mas você foi craque desde o ovo, irmão. Você era muito bom, você era fora de série. Você é um dos legítimos representantes do futebol, da essência do futebol brasileiro. E eu tive a felicidade de vê-lo. Aliás, eu tive a grata, a honra, a felicidade de ver esses caras formidáveis de outro planeta que a gente fala, né, jogando. Pelé, Zico, Cruyff, Johan Cruyff, um dos maiores, Beckenbauer. Vi muito cara bom, Rivelino, Gerson. E vi alguns que não são nem tão falados, mas que eram monstros também. De Cá, Pita, Zenon, Palhinha do Cruzeiro depois do Corinthians. Vi Adílio, nossa, absurdo Adílio. Vi Geraldo do Flamengo, década de 70, infelizmente faleceu cedo, mas era sensacional, era chamado Geraldo Assoviador. Se eu não me engano foi o Yata Anderson que deu esse apelido para ele, jogava demais. O Zico, que fala que ele é o irmão preto dele, o Zico fala que o Geraldo jogava com nojo, no bom sentido, nojo entre aspas, porque ele fazia as coisas parecerem tão simples, tão fáceis, que era divertido vê-lo jogando. Eu lembro disso criança, ainda tive a chance de vê-lo e vi em loco. E agora eu vou aproveitar essa brecha, essa deixa, eu estava deixando chegar aqui. Esse canal é um canal de alegria e eu quero homenagear especialmente 2 pessoas. A primeira, o meu filho, que foi o grande incentivador, é o cara que me faz querer ser uma pessoa melhor. E o meu amado e saudoso pai, com quem eu aprendi a gostar tanto de futebol. E a minha primeira experiência no estádio de futebol foi com ele, na inauguração do Serra Dourada. Para ser mais preciso, foi 3 dias depois, eu acho, do jogo inaugural, que foi entre Seleção Goiana e Seleção Portuguesa. E a Seleção Goiana ganhou por 2-1, se eu não me engano. E 3 dias depois, isso foi em março de 1975. 3 dias depois, iniciou-se o torneio internacional, que era o torneio do governador do estado, com 4 participantes. Seleção goiana, seleção argentina, que é um belíssimo time, entre outros com Ardiles jogando, baita jogador, com Quiroga, Ardiles e outros jogadores. Também com o Palmeiras, que é um timaço. Palmeiras, há pouco tempo tinha sido bicampeão brasileiro, com Ademir da Guia, com Dudu, com Leão, com Eurico, com Ney. Nossa. E o Flamengo, que tinha sido campeão estadual ainda vale, mas valia demais naquela época. O Flamengo tinha sido campeão carioca em 74, em cima do Vasco, Maracanã lotadaço. Na época do Maracanã, com muito mais de 100 mil pessoas, eu tive a felicidade de ir ao Maracanã com essa quantidade de gente. Essa é história para uma outra vez, mas eu estive no recorde até hoje, no Campeonato Brasileiro, recorde de público pagante. 1983, decisão do Brasileiro, Flamengo e Santos. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas essa homenagem para essas 2 pessoas muito especiais na minha vida. E eu fui falando do Geraldo, o Geraldo me deu essa lembrança. Nesse torneio, o Flamengo sagrou-se campeão na final contra o Palmeiras, 1-0. O Geraldo jogava demais, jogava muito. Bom, quem disse que ele jogava assim era o Zico, então vocês imaginam que o cara jogava. Morreu muito cedo, numa fatídica cirurgia de garganta, de retirar as amígdalas. Mas o futebol consegue tudo isso, lembranças maravilhosas, desafios, consegue ser um agente
para se utilizar como um agente maravilhoso, eficaz de transformação social, como aquele instrumento de realização de sonhos que parecem muito distantes, como um momento de confraternização de pessoas que nem se conhecem ou de pessoas muito distantes nos chamados níveis econômicos hierárquicos. Então pode ter ali o cara que é dono de um jato abraçando um rapaz ambulante. Isso é o bacana do futebol. E a proposta é que a gente consiga falar muito disso aqui. É isso aí, nasce aqui o Insto, um canal que busca falar da essência. Um abraço, galera. Deus abençoe a todos.